17 anos. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo Glória a Deus, aleluia. versículo 12. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel 17, 12. Meu Deus. Encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 12. O título vai dizer: Jessé envia Davi a seus irmãos. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul a guerra. E era o nome desses seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito; o segundo Abinadab; o terceiro Samá. E Davi era o menor entre os maiores, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã à tarde, apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitará a teus irmãos, e ver se lhe vais bem, e tomarás o seu penhor. E estava Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então de madrugada se levantou pela manhã, deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se, partiu como Jessé lhe ordenara. E chegando ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja, e os israelitas e os filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera da mão do guarda da bagagem e correu à batalha. Chegando, perguntou aos seus irmãos se estava bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo os exércitos dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, por essa palavra, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu queria te pedir, Senhor, para que o Senhor venha falar comigo, Pai amado, e venha falar com o teu povo, Senhor. Pai querido, Pai amado, que eu venha diminuir, Senhor, que o Senhor venha crescer, Pai. Que toda honra, Senhor Jesus Cristo, toda glória, Pai, e que todo louvor, Senhor Jesus Cristo, venha ser dado a Ti, Pai. Fale comigo, meu Senhor Jesus Cristo, e fale com o teu povo, Senhor. Venha derramar, Senhor Jesus Cristo, a Tua glória. Venha derramar, Senhor Jesus, a Tua presença, Pai. Venha derramar a Tua unção nessa noite, Pai. Fala no coração de cada um, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, não aquilo que nós queremos, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, aleluia. Meus irmãos, nós acabamos de ver uma passagem bastante conhecida por todos nós que nós estamos aqui. Que vem falar da guerra de Davi contra Golias, da batalha de Davi contra Golias. Nós vamos ver que o capítulo 17 vai iniciar dizendo que os filisteus ajuntaram-se seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os seus homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte da banda da lei, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem,
e o orvalho estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Nós vamos ver que a palavra vai iniciar dizendo que agora Israel está em guerra, Israel está em conflito com quem? Com os filisteus. O povo que afligia os israelitas, porque Deus, aleluia, quando Ele olha para o seu povo, e o seu povo, Ele se distancia daquilo que Deus tem determinado para a vida deles. Deus vai fortalecer os inimigos para querer afrontar o próprio povo de Deus. Nós vamos ver isso que vai acontecer também no livro de Juízes. Nós vamos ver que Gideão vai enfrentar os midianitas. Por quê? Porque Deus fortaleceu aquele povo. Assim Deus também fortaleceu Nabucodonosor e muitos outros reis que nós conhecemos. Então nós temos que entender que quando acontece alguma guerra, quando tem algum problema, quando tem alguma peleja, quem está na peleja é Jesus Cristo. Aleluia. Tem muita gente olhando e está dizendo: quem está vencendo é o inimigo. O inimigo está vencendo, aleluia, está querendo me derrotar. Mas Deus está dizendo nessa noite: se sair fora do alinhamento, se sair fora da curva, se sair fora do caminho, Deus vai fortalecer o inimigo. Para quê? Para fazer você voltar às suas origens. Aleluia. Porque tem muita gente que está querendo sair do caminho, tem muita gente que está querendo sair daquilo que Deus criou para fazer. Mas Deus está falando nessa noite: se sair fora do caminho, você pode ficar tranquilo. Por quê? O inimigo vai se levantar contra você. Para quê? Para te matar, não. Para você se fortalecer na presença de Deus e voltar para a alinhamento dele. Por quê, gente? Porque Saul estava fora da presença do Senhor Jesus Cristo. Ele não estava fazendo mais aquilo que agradava a Deus. E eu sinto muito em te dizer: quem não está agradando a Deus, quem não adora a Deus, adora o diabo. Aleluia. Quem não adora a Deus, vai ficar em cima do muro. Aí eu vou em cima do muro, eu adoro Deus, eu adoro o diabo. Não. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Aleluia. Saul está em cima do muro. Então, se Saul entrasse na guerra, ele ia ser morto por Golias, todo mundo ia perder a guerra. Mas como ele é medroso, como ele é covarde, nem se enfrentar, nem na frente da guerra ele vai. Ele fica do lado e o inimigo do lado de lá. Aleluia. Porque covarde ele só olha para você, ele só fala. Aleluia. Covarde ele só fala. Fazer vergonha não faz nada. Aleluia. Eu estou falando para mim, para você: eu não tenho compromisso com covarde, mentiroso, fofoqueiro. Ou você é santo na presença de Deus, ou você não é. Oh Deus poderoso, é Deus fala: quem está limpo se limpa mais, e quem está sujo se suja mais. Aleluia. Porque a palavra é a mesma: ou é céu ou é inferno. Aleluia. Ou é Deus ou é o inferno. Ah, Deus poderoso. Nós vamos ver que Saul está com medinho. Aleluia. Saul está com medo. É Deus falando para mim e para você nessa noite: eu solto vitória para quem tem coragem de enfrentar o inimigo. Agora a palavra vai descrever quem que é Golias, quem é o homem que está afligido. Porque eles colocaram e falaram: vamos colocar um só homem. A disputa entre esses dois homens, quem sair vencedor vai mandar e quem perder. Aleluia. Estou trazendo uma linguagem popular. Aí nós vamos ver que vai falar: quem é a pessoa dos filisteus? É Golias. O homem tinha mais de 3 metros de altura. A palavra vai dizer que ele tinha mais de 3 metros, vai falar medidas em côvados. Só que a palavra também vai dizer: trazia na sua cabeça um capacete de bronze, vestido com uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. A couraça desse homem pesava aproximadamente 57 quilos. Aleluia. Eu particularmente não peso esse peso, aleluia, de 57. Só a couraça do homem pesava 57 quilos. Aí você dá para ver a força que esse homem tem. Aleluia. A palavra vai continuar dizendo: ele trazia grebas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o órgão de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Aleluia. Diante dele ia aquele, o escudeiro levando o escudo dele de tão pesado que era, e a ponta da lança dele pesava, como a dizer, 7 quilos, aproximadamente de 6,8 a 7,2 quilos. Nós estamos falando que a ponta da lança que esse homem carregava era mais pesada do que um saco de arroz. Aleluia. Dá para você ver como que é o porte do homem. Aleluia. Mas o inimigo, ele pode ser grande, ele
ter toda a força do mundo. Aleluia, ele pode querer estremecer só por você olhar, mas maior que estar conosco do que estar com ele. Aleluia. É Deus falando, tem depressão, tem ansiedade, tem a crise do pânico, tem um suicídio querendo bater na tua porta. Mas Jesus está dizendo, se eu estou com você, você fica tranquilo, porque eu sou o dono de tudo. Eu mando e desmando, eu faço e desfaço. E na palavra dele vai dizer que operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir, ninguém pode frustrar, ninguém pode atrapalhar o plano dele. Então o gigante pode ser grande, mas o meu Deus, ele é maior. Parte com ele. A todo mundo vê. Agora a palavra vai dizer o perfil da outra pessoa que está do outro lado, aquele que Deus escolheu. A palavra vai dizer que Davi era o filho de um homem efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, este homem já era velho e adiantado na idade. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul, a guerra. E eram estes os nomes desses seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, Abinadab e Samar. E Davi era o menor entre os 3, e os 3 maiores seguiam a Saul. Vai descrever: Davi, ele está numa casa, tem 8 irmãos. Aleluia. Davi é o menor da casa. Aleluia. Ele não foi para a guerra. Aleluia. Ele não foi convidado para a guerra. Aleluia. Porque o ser humano olhando para ele diz: é pequeno, não consegue, vai morrer. É melhor ficar cuidando de pastor de ovelha. Aleluia. É melhor ser pastor de ovelha. Aleluia. Glória. Só que, aleluia. Santo poderoso. Ah, Deus poderoso. É muita gente que está do lado de fora, está olhando e está dizendo lá: esse é pequeno. Aleluia. Esse daí não dá. Aleluia. É ruivo. Aleluia. Eita Deus, esse é o menor da casa. Esse daí não tem jeito nenhum. Ele fica próximo do pai dele, ele fica. Ele só fica lá no campo. Sozinho. Mas só que mal sabe o inimigo. Que o quê? Que o campo é lugar de trabalho. Olha o quê? Local de treinamento. Aleluia. Você está no campo, vem o leão, você mata. Vem o urso, você derruba. Aleluia. E no campo você vai aprendendo. Aleluia. E é muita gente para você que está olhando e está dizendo: está no campo, está sozinho. Está no deserto, está sozinho. Mas Deus está dizendo: está no campo, está no deserto, mas está aprendendo. Para quê? Para você já tem estratégia suficiente para conseguir vencer o inimigo e não dar um de covarde. Por quê? Quem anda no deserto, quem anda no campo, ele já tem, aleluia, cascatura, trazendo para a palavra de hoje. Ele já tem força, ele já tem a fé. Por quê? O inimigo bate e ele vence. O inimigo bate e ele vence. O inimigo vem e ele derruba. O inimigo vem tentando matar, mas ele derruba. Ah, Deus poderoso, é Deus falando: você está achando que o deserto está querendo te matar. Você está achando que você está esquecido, mas esquecido você não está. Aleluia, porque eu estou te preparando. Eu estou te preparando para quê? Para viver coisas maiores e maiores e maiores e maiores e maiores. Ah, Deus poderoso, eu estou te preparando. Aleluia. Aleluia. Ela vai dizer que Davi, ele ainda voltava para apacentar as ovelhas. Só que o inimigo está lá afrontando o povo de Israel. Só que agora o pai dele vai olhar para ele e falar: Davi, faz o seguinte, pega essa época de grão tostado, esses 10 pães, corre e leva ao arraial dos seus irmãos. Porém, se 10 quilos de leite, leva ao chefe de 1000. Ele visitará os teus irmãos e vê se lhes vai bem, e tomarás o seu bem. O pai dele dá uma ordem para ele: leva alimento para os seus irmãos, porque eles estão na guerra. Só que a palavra vai dizer que estava Saul e eles e todos os seus homens de Israel no vale de Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi, então, de madrugada, se levantou pela manhã. Já começa obedecendo. O pai dele mandou ele fazer, ele vai fazer.
fazer, porque não é desobediente. Se fosse desobediente, a palavra não nada, pai. Se eles quiserem, eles vêm aqui buscar. Aleluia. É por isso que fala, primeiro, para começar a vencer, você tem que começar o quê? Obedecer. Não tem como receber bênção se você não obedece àquele que falou para você. Aleluia. Mas eu não quero, mas eu não gosto, eu não estou de acordo. Aleluia. Eita, Deus poderoso é Deus falando. Se é o pastor que está na frente, tem que obedecer. Se a regente que está na frente, tem que obedecer. Aleluia. Se é o pastor da setorial, tem que obedecer. Não tem como receber vitória se você está na desobediência. Se o pai falar para você, vai, é para você, não é para ficar. Mas se vai mandar você ficar, é para ficar. Aleluia. Porque tem muita gente querendo receber bênção. Aleluia. Na desobediência. E eu sinto muito aqui dizer, você vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar. Vai ficar 40 anos rodando e não vai receber. Mas quando você olhar, você se alinhar e você fala, eu vou obedecer. Deus poderoso. Papai, agora pra você, papai, está me obedecendo, então eu vou mandar vitória. Está me obedecendo, então eu vou mandar. Aleluia. Só Davi, ele é inteligente, ele é sábio, ele é obediente. E a palavra vai dizer, e deixou as ovelhas a um bairro, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e gritos chamavam a peleja. E os israelitas filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando-se com os seus irmãos. Davi, ele vai seguir a ordem que é determinada. Só que quando ele vai seguir, ele tomava conta de ovelhas. Então, se ele toma conta de ovelha, não tem como o pastor sair e deixar as ovelhas sozinho. Davi, ele sai e a palavra vai dizer que ele deixou os guardas tomando conta das ovelhas. Significa o quê? Significa que na presença de Deus você tem que ter responsabilidade. Obediência e responsabilidade andam lado a lado. Aleluia. Não tem como fazer uma coisa, aleluia, se Deus determinou para você fazer. Aleluia, se Deus determinou para você fazer, faça. Aleluia, faça. Obediência, responsabilidade. Aleluia, você vai cantar. Obediência, responsabilidade. Vai pregar. Prega com obediência e com responsabilidade. Aleluia, Davi não vai deixar sozinho. Aleluia, as ovelhas, porque se ele deixar sozinho, ele ia gerar uma ocasião para colocarem na vida dele, falando, você foi, mas deixou todo mundo sozinho. Aleluia, você foi, mas está tudo aí, ó, perecendo. Aleluia, mas Deus está falando, quando você for para a guerra, quando você for para a ordenança que Deus fez, tenha responsabilidade e cuidar daquilo que eu já te entregou na sua mão. Porque as ovelhas já estavam na mão dele. Então, para ele não perder o que ele já tinha, ele vai falar, eu vou, mas você fica cuidando. Por quê? Porque eu cuido, eu guardo, eu livro, é Deus falando para mim, para você nessa noite. Eu sou bom pastor, eu te guardo, eu te livro, eu te protejo na entrada, na saída, no levantar, no aceitar, no dormir, no levantar. Você está achando que você está sozinho? Eu estou dizendo, você não está sozinho, não. Deus está contigo todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo dos exércitos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme as palavras, e Davi as ouviu. Golias agora está falando novamente, me dá só um homem para eu lutar contra ele. O Golias está falando, só que Davi ouviu aquilo ali. Só que os homens que estão lá são tudo medrosos. Os homens que estão lá são covardes. Porque eles estão olhando para a característica humana, eles estão olhando para as características fisiológicas, eles estão olhando para as características deles.
Eles não conseguem, eles não podem. E a palavra vai dizer, porém os homens temiam. Vendo aquele homem fugir diante dele, temiam grandemente. E dizia aos homens de Israel, visto aquele homem que subiu, porém subiu para afrontar a Israel. Há de ser que, pois o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará franca a casa de seu pai Israel. E então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que fará aquele homem que ferir a este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus Israel? Glória a Deus, aleluia. Davi, ele vai ouvir aquelas palavras e ele vai falar, peraí, eu não estou ouvindo direito, repete. A palavra é essa. Ele fala, o que vai fazer? Aleluia. Ele vai falar, não, o rei vai enriquecer. Além de enriquecer, vai dar de presente a filha e a casa dele não vai pagar mais imposto. Aleluia. Davi olha e Davi fala, rapaz, é isso tudo? Eu estou transcrevendo aqui, meus irmãos, na palavra, pensamento de pregador. Davi olha lá e fala assim, rapaz, tudo isso? Aí o pessoal fala, é isso mesmo. Só que aí Davi olha e fala, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o meu filho? Davi está olhando e está dizendo, rapaz, a proposta é muito boa. Se é só isso, aleluia, então vamos pra frente. Sabe por quê? Porque esse daí, ele não é nem escolhido, aleluia, não é do meu povo, aleluia. Além disso, ele está fazendo o quê? Ele está afrontando o Deus de Israel. Sabe o que significa? Aleluia, significa que ele já entrou perdendo a guerra. Porque quem entra para afrontar a Deus, ele já entra perdendo. Golias está olhando e está dizendo, eu sou poderoso, eu vou vencer. Só que Davi está olhando e está dizendo, rapaz, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus de Israel? Aleluia, Davi está praticamente dizendo, ele já perdeu, Deus já deu a vitória, porque ele não mexeu comigo, ele não mexeu com Saul, ele não mexeu com nenhum soldado que está aqui, ele afrontou o Deus Todo-Poderoso de Israel. É Deus falando, você fica tranquilo, porque se estão tocando em você, estão tocando em Deus. Aleluia. Estão tocando em Deus. Mas isso daqui é a palavra para quem está firmado na palavra de Deus. Se você está todo errado, eu sinto muito assim dizer. O inimigo ele vai tocar, ele vai mexer. Aleluia com você. Mas se você está no alinhamento da palavra, se você está seguindo o mandamento, você pode ficar tranquilo. Que a flecha pode bater, mas ela volta. O inimigo se levanta, mas ele cai. Eu maciei a flecha, mas Deus abre lá para você passar. E se não abrir mais, Deus faz você passar por cima. É Deus falando para mim e para você. Não está mexendo com você, está mexendo comigo. Glória a Deus, aleluia. Tem muita gente que está tocando no servo de Deus. Tem muita gente que está tocando na serva de Deus. Se você não sabe de nada, você fica calado, boca fechada. Glória a Deus, aleluia. Fica de boca fechada. Não sabe, fica calado. Chega um fofoca pro seu lado. Mas você está sabendo disso? Não quero nem saber. Aleluia. Eita, Deus é poderoso. Vou te contar o babado. Vai babar na boca do diabo. Aleluia. Deus é poderoso. Para mim e para você. Se você chegar no comando para você, manda embora. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que se você toca no frete, você não está tocando no frete. Aleluia. Você está tocando no Deus que o frete serve. Aleluia. Deus poderoso. Se você toca no pastor, eu estou mexendo com o pastor. O pastor é desse jeito, o pastor ele está na frente da obra. Aleluia. Eu estou mexendo na consciência. Você não está mexendo com ela, ela está na frente da obra. Você está falando isso para levar o ego de fulano? Não, eu não estou falando para levar o ego de fulano de ninguém aqui. Eu estou falando que se tocar na pessoa que traz um copo d'água pela frente, na pessoa que limpa o chão, na pessoa que pega, na pessoa que canta, na pessoa que leva a palavra, eu estou tocando em Deus. E quem toca em Deus só perde. Quem toca em Deus, ele está perdendo a falha. É Deus falando, deixa eu tocar, deixa eu falar, deixa eu puxar o teu tapete. Por quê? Porque quem justifica você sou eu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo que para aquele homem que ferir a este filisteu e tirar sobre Israel.
Quem é, pois, incircunciso filisteu para afrontar o Deus dos exércitos de Deus vivo? E o povo tornou a falar aquelas palavras. Assim fará muito perigo. Só que no meio deles vinha Eliabe. Eliabe vai olhar, mas falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Reconheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Ele desviou-se ele para outro, e falou conforme as palavras que o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandaram em busca dele. Ele vai olhar e vai falar: Davi, o que você está fazendo aqui? Eu sei que você é maldoso. Ele já começa com uma acusação. Aleluia. Você é maldoso. Quem te mandou vir aqui? Deus. E com quem você deixou as ovelhas? Você vê que o inimigo ele já vem com todas as flechas preparadas. Por isso que você tem que estar no alinhamento. Deus. Aí ele vem, aí ele chega para Davi e fala: Davi, quem te mandou aqui? Aí eu imagino Davi falando assim: foi meu pai. Deus. Aí ele já quebra ali no meio. O papai então, fica calado. E com quem que você deixou as ovelhas? Deixei com o guarda. Deus. O inimigo ele vem com a calúnia de A, com a calúnia de B, com a calúnia de C. Mas se você está no alinhamento, você só responde: aleluia. O inimigo olha para você e fala: não tem como eu derrubar ele, não tem como eu derrubar ele. Porque eu tento na direita, não dá. Eu tento na esquerda, também não dá. Eu vou por cima, não dá. Eu vou por detrás, não dá. Eu vim de frente, também não consigo. Porque quem está no alinhamento, quem está na doutrina, aleluia, o inimigo tenta derrubar de todo jeito, mas não consegue. Por quê? Ele não vê brecha. Ele não vê brecha. Fecha a brecha. Para quê? Para quando o inimigo chegar na sua frente, você olhar e você dizer: não, fica tranquilo, porque eu já me antecipei na acusação que você ia fazer com você. Glória a Deus, aleluia. Davi, ele fecha as brechas. Foi por ordenança do pai, deixou as ovelhas para o guarda. Então ele está na obediência. Quem está na obediência, ele fica tranquilo. Glória a Deus, aleluia. Mas eu vou te falar lá pro pastor, vou te dedurar pro pastor. Tudo bem, ele já está sabendo. Vou te falar para fulano, vou lá em tal lugar. Não tem problema não, eu já fui lá, já conversei, para não ver o vídeo. O inimigo já vem com coisinha para tentar te parar, aleluia. Mas quando você se antecipa, aleluia, o inimigo ele chega, ele olha, ele fica sem graça e ele volta, aleluia. Por quê? Deus falando para mim e para você: fecha as brechas. Não dê espaço para ele, porque se você der espaço, ele entra e faz uma arruaça. Mas se você fechar a brecha, você pode ficar tranquilo. Ele vai vir, ele vai chegar, vai ter tudo, vai ter fortaleza. Ele vai olhar e vai dizer: não tem como entrar, vou voltar. Aleluia, que não tem como mais ter argumento contra Davi. E agora a palavra vai dizer que vão mandar buscar Davi. Saul vai mandar chamar ele. A palavra vai dizer: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Só que Saul vai olhar para ele, vai dizer: contra este filisteu não poderás ir a peleja. Com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e o urso tomava a ovelha de rebanho. E eu saí após ele e o feri. Ele veio da sua boca. E levantando-se contra mim, lancei-lhe mão da barba do feri e o matei. Saul vai olhar para ele e vai dizer: Davi, o homem que está lá ele tem mais de 3 metros de altura. A coraça dele pesa mais de 57 quilos. A ponta da lança dele pesa aproximadamente 7 quilos. Aleluia. Ele é grande. Aleluia. Ele é forte. Ele treina desde quando ele é novo. Aleluia. Desde mais moço ele é do exército. Aleluia. Vamos lá para o seu currículo. Você é pequeno. Você é ruim. Você é pastor de ovelhas. Não tem nenhuma experiência com guerra. Aleluia. Nem espada você tem, muito menos escudo.
Aleluia. Sabe o que vai acontecer, Davi? Você vai morrer. Não tem como. Aleluia. Só que Davi olha para ele, Davi fala assim: pessoal, peraí, deixa eu montar um testemunho aqui. Aleluia. Legal e abençoado é de ter testemunho para contar. Aleluia. Porque a pessoa olha e fala: você vai entender. Fica tranquilo. Por quê? Porque eu já passei por isso. O que deu no final? Deu vitória, deu peça, teve ação de graça e teve o nome de Deus glorificado. Davi, como ele vai dizer, ó, Saul, quando eu estava lá no campo, vinha o urso e o leão. E eles vinham para pegar as ovelhas do meu pai. E como eu sou um bom pastor, eu não deixo ninguém levar minhas ovelhas embora. Eu não deixo minhas ovelhas morrer na boca de leão e nem de urso. Só que a palavra vai dizer que ele vai dizer: e viu o leão e o urso, tomava a ovelha do rebanho, tomou, pegou. Aí Davi vai dizer: eu saía, o feria e livrei da sua boca. E levantando-se contra mim. Aí está dizendo: quando o leão e quando o urso se levantava contra mim, sabe o que eu fazia? Eu agarrava pela barba. E o que você fazia, Davi? Eu matava. Eu feria e eu matava. Então esse filisteu para mim, é coisa pequena, porque eu já enfrentei urso e eu já enfrentei leão. Tem muita coisa que é no seu dia a dia. Você fala, você me diz: meu Deus, por que disso? Por que daquilo? Deus falando para mim e para você: o leão e o urso que você enfrenta todo dia. O que significa o leão e o urso que você enfrenta todos os dias? Está se preparando para você enfrentar algo maior. Para quando chegar, você deve ter melhor. Fica tranquilo, porque eu já enfrentei coisa maior. Isso daí é pequeno pro meu Deus. Isso daí é coisa pequena pro meu Deus. Quem teme a Deus, quem tem confiança nele, vai dizer que nem Davi disse: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrou da mão deste filisteu. Então disse Saul: vai embora, e o Senhor seja contigo. Aleluia. Porque quem tem fé, aleluia, ele olha e ele fala: é difícil, é trabalhoso, mas Deus está comigo. É difícil, é impossível para o ser humano, mas eu creio que Deus vai me dar a vitória. Eu vou entrar nessa guerra, mas eu já sei que eu vou sair vencendo. Porque não vai ser eu que vou entrar, é Ele que vai na minha frente quebrando o arco. Aleluia, tirando o inimigo da minha frente, tirando a barreira. Aleluia, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Aleluia, ordenando os anjos para comigo lutar. Aleluia, esse Deus que vai comigo. Aleluia, então eu fico tranquilo. Glória a Deus. Só que a palavra vai dizer que Saul vai olhar para ele e vai falar: Davi, vem cá. Põe na cabeça de Davi o capacete de Saul e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porque nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na sua mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs o alforje do pastor que trazia saber do surrão e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também vinha chegando a Davi, porque lhe levava o escudo adiante dele. Aleluia. Saul vai olhar para ele e vai falar: Davi, você tem fé, você tem um histórico bom, mas mesmo assim, coloca o meu capacete, coloca a minha couraça, veste o armamento. Só que Davi vai começar a vestir, ele não consegue nem se movimentar. É o que? É praticamente Deus dizendo para mim e para você: você vai entrar na guerra, mas você não vai entrar no nome dos outros. Aleluia. Por que, Ezequiel? Porque se Davi tivesse entrado na guerra com o capacete de Saul, com a couraça de Saul, quando estivesse vencendo o inimigo, quem estivesse olhando de longe e olhar e dizer: Saul está no meio, Saul está vencendo. Saul está ganhando, mas só que como Deus não gosta de usar o nome de ninguém, é só o nome dele que tem que ser glorificado. Aleluia. Muita gente que está olhando e está dizendo: chegou lá porque eu coloquei. Aí você vai dizer: não, eu cheguei lá porque Deus me colocou. Eu cheguei lá porque Deus me ajudou. É Deus falando: você não vai pegar puxadinho de ninguém, você não vai pegar carona com ninguém. A
vitória é sua, a bênção é sua, e você não vai ter derrota de ninguém. Aleluia, para entrar nessa guerra. Por que, gente? Porque para entrar na guerra não pode entrar disfarçado. Aleluia. Eu não tenho compromisso com falso, eu não tenho compromisso disfarçado. Porque se Davi entrasse, ele entrar disfarçado. Ele entrar como Saul, mas ele era Davi. É Deus falando para mim ajudar você a vencer. A batalha não precisa mudar a sua identidade. Entra sendo quem você é. É pastor, entra sendo pastor. É obreiro, seja obreiro. Aleluia. É pregador, seja pregador. Não queira mudar para agradar o ser humano e nem para dizer que você é forte, que você é poderoso. Seja um responde na igreja, na rua, na escola, no trabalho. Porque tem muita gente que nem camaleão. Aqui vê que ele é de um jeito, lá fora ele é de outro. E Deus falando, seja do mesmo jeito que todos os outros lugares. Faça sua vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A igreja tem fingido e ungido. Fingido e ungido. Fingido e falso. Glória a Deus. Tem que se camuflar para tentar alguma coisa. Mas quem anda com Deus, ele não precisa se camuflar com nada. Glória a Deus, aleluia. Não precisa mudar o jeito de falar. Aleluia. Porque tem muita gente querendo mudar o jeito de falar para querer agradar os outros, mas seja você mesmo. Aleluia. Seja você mesmo. Muita gente quer mudar a roupa devido ao ambiente. Então você fala, seja o mesmo. Aleluia. Você é servo aqui, é servo lá. Você é servo aqui, é servo lá. A mesma roupa que você usa aqui, você tem que usar lá. Aleluia. Não entra na guerra assim fingindo. Davi ele olha e fala, não usei isso daqui, então tira fora. Sabe o que eu vou? Eu vou pegar o meu cajado, porque eu já estou acostumado com ele, aleluia, porque eu sou pastor, e agora eu vou pegar 5 pedras, aleluia, e eu vou pegar a minha funda, aleluia, eu vou usar o que? Os instrumentos que Deus me entregou na minha mão, aleluia. Ah, Deus poderoso. Eu vou usar o que Deus me entregou. É Deus falando, você não vai entrar na guerra com ferramenta de ninguém, você vai entrar na guerra com as ferramentas suas. Porque se você entrar com a ferramenta dos outros, os outros vão dizer, fui eu. Só que quando você entra com as suas ferramentas que Deus colocou na sua mão, vão olhar e vão dizer, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus que deu a vitória. Davi ele chega. Agora o Filisteu está vindo de encontro. Está vindo esse primeiro na frente dele. Só que o Filisteu vai olhar para ele e vai dizer, vai desprezar ele e vai falar para ele, sou então para você vir contra mim, com falso. E ele amaldiçoou Davi com todo tipo de palavras. Davi não está nem aí porque está falando. Aleluia. Porque Davi não entrou na guerra para bater boca com ninguém. Aleluia. Davi entrou na guerra para vencer. Aleluia. O meu objetivo é o quê? Vencer. Eu não entrei na guerra para bater boca com ninguém. Porque enquanto você está batendo boca, o inimigo está armando a cilada para querer matar você. Mas quando você olha e você diz que nem Davi, vem a mim, aí tirarei as tuas carnes, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Vem comigo. Glória a Deus, aleluia. Vem com espada, vem com escudo, vem com lança. Só que Davi vai dizer, eu não vou nem com espada, eu não vou nem com lança, eu não vou nem com escudo, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eita, Deus poderoso. Aleluia. A palavra vai dizer, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Era pequeno, era desprezado, aleluia. Ninguém dava nada, mas ele tinha o que, Zicas? Fé, aleluia. Ele tinha fé, aleluia. Para entrar na guerra tem que ter fé, tem que ter
confiança, tem que ter sinceridade, tem que ter obediência. Porque você entra e você fala, não, fica tranquilo, porque eu já entrei para ganhar, eu já entrei para vencer, porque eu estou vindo no nome do Senhor, eu estou vindo no nome dele, não é no nome de Ezequias, não é no nome do pastor, não é no nome de A, de B, de C, de D, não é com político, não é com colegagem, não é com conexão de amigo nenhum. Eu estou entrando com Deus, sabe? Se eu estou entrando com Deus, é Ele que vai me dar vitórias, é Ele que vai operar, é Ele que vai fazer na minha vida. Eu creio, aleluia. E a palavra vai dizer: Davi encontrou-se com o gigante e mata. E sucedeu que, levantando-se os filisteus, e encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi mete a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com a funda e com a pedra, e o feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada, e tirou da bainha e cortou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era muito fugido. Aleluia! Eu fiz a leitura para todo mundo entender. Aleluia. Davi vai olhar, o inimigo está vindo. Davi ele só pega. Aleluia. Quantas Ezequias? 10, pedra, 20, 30? Não. Davi só vai pegar uma. Ele só vai pegar um. Ele enfia a mão, ele tira. Quando ele pega aquela daí, o inimigo está vindo em direção dele. Ele não debate. Aleluia. Ele não fica debatendo com o inimigo, não. O inimigo só está vindo. Ele pega, ele gira a funda e ele joga. Aleluia, não acertou onde? No meio da testa. Aleluia, significa o que? Significa que quem anda com Deus, ele não anda errando o alto. Aleluia, Deus poderoso, significa que quem anda com Deus, ele anda permanecendo no foco, olhando para o alto. Aleluia, Davi, ele gira e ele manda. Quando ele manda, a bala, aleluia, a pedra vira uma bala. Aleluia, acerta no meio da testa dele. O que acontece? O gigante de 3 metros de altura, que estava com a coraça de 57 quilos, que estava com a ponta da lança de 7 quilos. Aleluia, o que vai acontecer com esse irmão? Apenas uma pedra vai derrubar ele. Por quê? Quem foi que derrubou? Não foi Davi, não foi a pedra, foi Deus. Aleluia, porque na mão de quem tem unção, uma pedra vira bala. Aleluia, com a trombeta a terra abata. Aleluia, Deus falando, entra na terra, mas não se preocupa com os materiais, não. Você sabe por quê? Porque hoje o material, o que é pouco vira muito. Aleluia, pra você, olha, não tem chance, é pequeno, a pedra não tem chance de derrubar esse gigante. É Deus falando, só entra com o que eu te ordenei e com o que eu te entreguei na sua mão, porque aquilo que é pequeno eu posso vir a crescer. Aleluia, eu faço o melhor, aleluia, eu opero. Por que, Ezequias? Porque eu sou o mesmo Deus de ontem, aleluia, de hoje e será eternamente. O mesmo Deus que deu a vitória para Davi, derrubando o urso e leão, é o mesmo Deus de hoje que te dá a vitória para você passar, para você vencer, para vencer esse gigante, para alcançar a tua vitória, passar pelo processo e viver o propósito que Deus determinado para a sua vida. Aleluia, Deus falando para mim e para você, não fica com medo do gigante, só faça o que eu te ordenei e deposita a sua confiança em mim. Davi derruba, a pedra derruba, Deus derruba o gigante. Davi chega, sobe em cima dele. Davi não está com lança, não está com espada, nem está com escudo. Davi ele pega a própria espada de Golias, ele tira, ele corta a cabeça, ele pega a cabeça, ele levanta. Aleluia, sinal de vitória. Aleluia. Deus poderoso. Davi ele profetizou antes, aleluia. Ele falou o quê? Deus vai me dar a sua cabeça, aleluia. E eu vou fazer o que dá para as aves do
do céu. Davi, ele olha praticamente na vida dele, escrevendo uma palavra. O mesmo Deus que fala é o mesmo Deus que cumpre. O mesmo Deus que fala é o mesmo Deus que cumpre. Aí o medroso, o covarde, o Saul, o medroso está olhando e está dizendo: verdadeiramente Deus é poderoso. Verdadeiramente Deus é maravilhoso. Verdadeiramente Deus é o que faz. Aleluia. Porque Ele é o eu sou. Ele é o que? Ele é o todo-poderoso. Ele é o guarda-fiel de Israel, o leão da tribo de Judá. Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Ele é o vencedor. Aleluia. É o cordeiro que venceu. Ele é o eu sou. Eu sou o que sou. Aleluia. É o Deus que entra no meio do fogo. Ele é o Deus que abre o mar. Ele é o Deus que anda por cima da água. Aleluia. Ele é o Deus que te dá a vitória. Ele é o mesmo Deus que fala, Ele cumpre. Se Deus falou que vai fazer, você fica tranquilo, porque Ele vai fazer. Se Ele falou que vai operar, Ele vai operar. Se Ele falou que Ele vai curar, Ele vai curar. Se Ele falou, se Ele prometeu, a sua responsabilidade é apenas o quê? Confiar. Confia no Senhor. Confia nele. Confia no Senhor. Vive milagre, vive propósito. Ponta testemunho e alcança a vitória. A palavra vai dizer que agora os filisteus estão fugindo e o povo de Israel vai atrás deles. Davi, ele vencendo, não foi só para mérito dele, não. Foi para o nome de Deus ser glorificado. Só que quando Davi venceu, ele praticamente disse um testemunho sem falar nada. Qual, Ezequias? O mesmo Deus que esteve com Moisés, que esteve com Josué, que esteve com Gideão, que esteve com Débora. O mesmo Deus que esteve com todos eles lá atrás é o mesmo Deus que está aqui hoje. Aquele povo de Israel olha e vai dizer: Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. O que significa? Ele significa que a sua vitória é para glorificar o nome dele, para gerar testemunho, para quem olhar e dizer: verdadeiramente ele vive. Ele vive, aleluia. Ele ressuscitou. Ele faz. Ele é. Porque tem muita gente que está na igreja e não acredita que Deus faz. Tem muita gente que já está na igreja e não acredita que Deus pode fazer. Mas a palavra de Deus é hoje. Eu sou o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O inimigo está na sua frente. Está tentando te derrubar. Está tentando te matar. Continua adorando. Continua confiando. Continua depositando a fé no Senhor. Uma frase ele cantou: adore, aleluia. Adore meu irmão, aleluia. Quando você adora, fofoqueiro fica pra lá, mentiroso sai do meio do caminho, que gosta de puxar o tapete e não vai conseguir. O inimigo pode se levantar, mas ele vai cair. Porque você está adorando. Glória a Deus. Mas para o dia de hoje, se você não lembrar nada do que eu falei hoje, chega em casa, esqueci de tudo que ele pregou. Lembra de uma coisa: Deus é varão de guerra. Deus é poderoso. Como Ezequias? Poderoso para tudo. Para te dar até um puxão de gás, botar vazio? Sim. Deus é poderoso para te curar? Sim. Deus é poderoso para te curar do câncer? Sim. Aleluia. Deus é poderoso para libertar aquele homem que está na droga? Sim. Aleluia. Deus é poderoso para tudo. Aleluia. Até para aquilo que é impossível, até para aquilo que é impossível. Porque se Ele quiser fazer, Ele faz. Verdade. Davi era pequeno, o gigante é grande. Davi não tinha habilidade na característica humana, mas ele tinha experiência com Deus. Quem tem experiência com Deus, o inimigo vem.
Ele tenta até te Glória a Deus. Aleluia. mas você olha e você fala, eu já venci guerras maiores. Aleluia. Deus está comigo, Santo é o teu nome. Ele está comigo. Coloca confiança em Deus, que Ele vai te dar a vitória. Irmãos, fique mais essa palavra, que Deus fale mais ao coração. Esse meu carinho vai